Olá, bem-vindo, proclamador da esperança, para mais uma aula de pregação bíblica. Você já pregou algumas vezes? E o sermão foi você que preparou ou você pregou o sermão preparado por outra pessoa? Como se prepara um sermão? Como ele deve começar, como argumentar, como terminar? O que vem antes e o que vem depois? Isso é o que veremos na aula de hoje e nas seguintes também. Todo sermão possui 3 partes, as quais chamamos de introdução, argumentação e conclusão. A primeira, a introdução, busca cativar a audiência. A segunda, a argumentação, expõe os argumentos de modo convincente. E a terceira, a conclusão, destaca as lições espirituais e persuade os ouvintes para que ajam de certa maneira em obediência à palavra de Deus. Nesta aula, estudaremos sobre a introdução. Como regra, um pregador não deve entrar diretamente na mensagem. Ele precisa usar seu tempo inicial para cumprimentar os presentes na reunião, anunciar o tema que será abordado e conquistar seu interesse, de modo que eles simpatizem com o orador, estejam dispostos a ser conduzidos e ensinados por ele e prestem atenção à mensagem que será proferida. Essa fala inicial, que precede a mensagem e prepara o caminho para ela, recebe o nome de introdução. Geralmente é nesse momento que o pregador conquista ou perde a atenção dos ouvintes. Daí sua grande importância. Vejamos agora as marcas de uma boa introdução. A primeira marca é que ela é interessante. Esta é a sua principal característica. Como o assunto favorito das pessoas costuma ser elas mesmas, ou seja, seus problemas, esperanças, desafios e sonhos, se o pregador conseguir conectar o seu tema com o interesse que elas têm em si mesmas, as terá cativado. Os ouvintes devem perceber a importância do que está sendo dito, de modo que será proveitoso para eles ou ficar curiosos, desejosos de ouvir mais. A segunda marca de uma boa introdução é que ela é apropriada. Ela deve se harmonizar com os ouvintes, o próprio pregador e as circunstâncias em que a mensagem é proferida. Desse modo, uma introdução que seria muito apropriada para um grupo formado por ouvintes da terceira idade pode não ser para um grupo de adolescentes e vice-versa, uma vez que os interesses desses grupos costumam ser diferentes. Algumas vezes o pregador irá pregar novamente o sermão para outros ouvintes, em outro lugar. Nesse caso, o sermão pode ser o mesmo, mas a apresentação não. Especialmente a introdução deve ser adaptada a cada audiência. Fica bem incluir alguma informação local ou algo do passado ou do presente sobre a cidade ou sobre a própria igreja, por exemplo. A terceira marca é que a introdução é simples. Não exige muito esforço mental para acompanhar o raciocínio e entender. Não é complicada. E a última marca de uma boa introdução é que ela é breve. Deve ser suficientemente longa para conquistar o ouvinte e interessá-lo no tema. Antes de ser feito isso, ela é incompleta e depois disso é longa demais. Sua duração é entre 10 a 20% do tempo total destinado ao sermão. Todavia, o interesse deve ser conquistado imediatamente. Especialistas em oratória chegam a declarar que o impacto é causado nos ouvintes nos primeiros 5 segundos. Existem alguns tipos de introdução, na verdade muitos deles. Como fazer uma boa introdução? Vejamos algumas das maneiras mais utilizadas. Primeiro, comece com uma pergunta retórica, aquela que é feita só para que os ouvintes pensem. Pode ser também uma série de perguntas. Não se espera, nem se deseja, que os ouvintes pronunciem uma resposta audível. Observe um exemplo. Alguém o magoou profundamente e fez isso de propósito?
e como você é cristão deve perdoá-lo. Mas o que significa perdoar? O que Deus quer de você nessa situação? Ele espera que você esqueça o que houve, como todos andam dizendo que o cristão deve fazer? E quando a Bíblia diz que você deve amar o seu inimigo, isso significa que você deve gostar dele, como gosta de um familiar ou de um amigo fiel? É claro que o sermão que se seguirá será um estudo da Bíblia sobre como devemos nos relacionar com os nossos inimigos. Um segundo modo de se começar um sermão é fazer uma referência a um acontecimento atual que pode ser local, nacional ou mesmo internacional. Às vezes, ocorrem certos eventos que se tornaram conhecidos de nosso público e que têm algum viés com o tema do nosso sermão. Nesses casos, pode-se começar com uma breve alusão ao fato e então logo passar para o tema. Por exemplo, vamos supor que um jovem famoso tenha sido vítima de um acidente e isso foi amplamente noticiado. Todos participaram de comentários a respeito, com amigos, colegas, durante a semana. Isso se encontra na mente dos ouvintes quando eles vêm para ouvir o sermão. Nesse caso, o pregador pode gastar 2 minutos lembrando o ocorrido e logo tratar do estudo bíblico, que pode ser sobre a brevidade da vida humana, ou o que acontece com o homem quando ele morre, ou outro tema relacionado. Um terceiro modo de se começar um sermão é contar uma breve história, que de algum modo tenha ligação com o tema ou com a ocasião e circunstâncias. Veja um exemplo. Eu estava em uma loja fazendo um pagamento e em cima do balcão estava um livro que me pertencia. Nisto, uma senhora idosa que acabara de entrar olhou para o livro e leu o título: A Ciência do Bom Viver. Esse título sugere que o livro explica como podemos ter uma vida feliz. Ela então perguntou: este livro ensina o que fazer com uma pessoa que praticou um grande mal contra nós? Eu lhe disse: uma das coisas que ele ensina é perdoar. Então ela respondeu: eu não gostaria de ler esse livro. Ela parecia estar muito magoada, cheia de rancor. Fiquei com a impressão que ela não queria e não sabia perdoar. Certamente que essa breve história serve como introdução de um sermão sobre o perdão aos semelhantes. Um quarto modo de se começar uma mensagem é despertar a curiosidade dos ouvintes. Isso geralmente é feito por meio de perguntas. Observe o exemplo. Hoje você vai aprender algumas coisas sobre sua Bíblia. É provável que numa das primeiras páginas esteja o nome do tradutor, João Ferreira de Almeida. Quem foi ele? Em que época ele viveu? Você sabia que quando a Bíblia foi escrita não havia capítulos nem versículos? Quem foi que dividiu os livros em capítulos? E séculos depois, quem dividiu os capítulos em versículos? Você sabe por que alguns versos começam com uma letra em negrito? Essas são algumas das perguntas que serão respondidas em nosso estudo. Então, na sequência, o sermão será sobre a Bíblia, se baseará no texto bíblico, mas em momentos específicos o pregador irá responder às perguntas que ele levantou e que, embora não tratassem de aspectos espirituais, serviram para interessar os ouvintes e acabarão contribuindo para que tenham um maior apreço para com a palavra de Deus. Além do que foi exposto, certamente que há ainda outros procedimentos que costumam atrair e interessar os ouvintes. Durante a introdução, os ouvintes obtêm uma impressão do orador que frequentemente determina se o aceitarão ou não, e também aquilo que ele está dizendo. Se ele parece nervoso, hostil ou despreparado, estão dispostos a rejeitá-lo. Mas, se ele parece amistoso, interessante, terá boas chances de cativá-los. Observe agora
o que você nunca deve fazer é a introdução. Não faça porque não vai funcionar. Alguns procedimentos, geralmente feitos em introdução, por oradores sem muito preparo, são bastante prejudiciais e por isso devem ser evitados. São os seguintes. Primeiro, pedir desculpas. Tal procedimento transmite a ideia de que o sermão não foi bem preparado, ou não será bem apresentado e tem efeito de indispor o auditório e desinteressá-lo pela mensagem que será proferida. Assim, mesmo que haja um motivo justo para pedir desculpas, não peça. Também nunca comece com palavras vazias, desprovidas de objetividade, tipo assim, bem, muito bem, então. Essas palavras não têm significado se empregadas no início da fala. Nunca diga também quantos tópicos serão apresentados se eles forem mais do que 3. Porque se você fizer isso, trará desassossego para alguns, que podem pensar que você vai se estender mais do que o tempo razoável na mensagem. Assim, você pode dizer, nesse culto, vamos estudar sobre 3 convites que Cristo faz a todos nós individualmente. Mas você não pode dizer, nesse culto dedicado à família, vamos examinar 12 procedimentos que, se adotados, farão nossas famílias mais felizes. Cuidado para não ter um número muito grande de tópicos na sua mensagem. Também, não se começa um sermão fazendo perguntas esperando que o auditório responda. Uma resposta bem diferente da que se espera pode desviar a atenção da mensagem que segue. Essa foi a experiência de um conferencista, de um evangelista. Numa certa noite, ele pregou ao seu auditório sobre a essência do evangelho, ou seja, o amor de Cristo e sua morte na cruz em nosso lugar. Na próxima reunião, que aconteceu no dia seguinte, ele começou animado dizendo, boa noite! E então, com voz forte, perguntou ao auditório, eu gostaria de saber de vocês quem é o melhor amigo do homem. Ele esperava que a resposta fosse Jesus, de acordo com o que foi estudado no dia anterior. Contudo, um garoto assistindo a mensagem, assentado no primeiro banco, gritou, o cachorro! Depois disso, foi muito difícil recuperar a atenção do auditório. Neste curso de pregação bíblica para os proclamadores da esperança, no final de cada aula teórica, nós vamos dar uma tarefinha para casa, está bem? Então, aqui está a tarefa da aula de hoje. Preparar uma introdução. Se você fosse pregar um sermão sobre Mateus 11, 28 a 30, como seria a sua introdução? Leia esse texto bíblico em mais de uma tradução, procure ler algum comentário bíblico sobre ele também, e depois prepare uma introdução que sirva para interessar os ouvintes e cativá-los para prestarem atenção à mensagem, seguindo as orientações que você recebeu na aula de hoje. Hoje nós apenas começamos a aprender sobre a estrutura do sermão. Não perca a próxima aula. Nela você aprenderá sobre como preparar a parte mais longa do sermão, a argumentação. Você me encontrará lá. Fique com Deus.